O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos na solenidade de Nossa Senhora Aparecida e o Evangelho que nós lemos é do capítulo 2 do evangelista João. O evangelista João, diferente dos 3 outros evangelistas, tem uma característica muito especial. A característica de João, uma característica forte em todo o Evangelho, e nós veremos aqui neste trecho também, nós podemos comparar com um transbordamento. Transbordar, a própria palavra diz, significa ultrapassar a borda, transbordar. Pensemos, por exemplo, em um copo de água. Um copo de água, ao ficar cheio e ao se derramar mais água nele, ele transborda. Por quê? Porque a água ultrapassou o limite da borda. É mais ou menos isso que acontece em todo o Evangelho, em todo o conjunto do Evangelho de João. Ocorrem muitos e constantes transbordamentos, ou seja, o evangelista constantemente ultrapassa a borda. De que borda nós estamos falando? Ele ultrapassa a borda do natural, do racional, daquilo que seria factual, e chega a um nível maior, chega a um nível do sobrenatural. É assim o tempo todo. Então, 6 talhas de pedra tem um significado que ultrapassa o significado da talha, que era usada para purificação. A mulher ultrapassa o significado, a palavra mulher colocada no texto, ultrapassa o significado da palavra mulher em si mesmo. A palavra esposo
ultrapassa a borda do que significa apenas um esposo que está na festa do casamento. Então o evangelista João faz isso o tempo todo. Então, entremos no texto do Evangelho. Comecemos fazendo uma observação, que a história das bodas de Caná fala de 6 talhas de pedra utilizadas para a purificação que os judeus faziam, e que depois Jesus então utiliza dessas 6 talhas de pedra, manda-as encher de água para transformar em vinho novo, em vinho melhor. Antes disso, notemos que o evangelista João fala sobre a mãe de Jesus. E é interessante notar que neste trecho, o próprio evangelista João chama Maria de mãe. Então, quando ele se refere a Maria, o evangelista João a descreve como mãe de Jesus. No entanto, quando é Jesus mesmo falando, quando é o personagem Jesus falando, Jesus se refere a Maria como mulher. Uma mesma pessoa, com 2 enfoques diferentes. A partir de João, Maria é a mãe de Jesus, e a partir de Jesus, dentro do texto, Jesus chama Maria de mulher. Por quê? Quando ele descreve Maria como mãe de Jesus, ele está observando a partir do natural, da lógica humana, dos laços humanos. Era assim que todos na sociedade viam a Virgem Maria. Aquela é a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Então era o ponto de vista natural. Mas quando no texto Jesus chama Maria de mulher, aqui João ultrapassou a borda. Não é mais o olhar da sociedade, da relação entre Maria e Jesus. É um olhar marcado e encharcado pelo sobrenatural. Mulher não é um depreciativo de Maria, mas é a visão espiritual do evangelista que observa Maria como a mulher que muitas vezes aparece na Bíblia, como por exemplo na segunda leitura, que falava da mulher que lutava com o dragão. Segundo os padres da igreja patrística, mulher, na boca de Jesus, dentro do Evangelho de João, indica a igreja, indica o novo povo de Israel, indica este povo, tal qual Israel do Antigo Testamento era a noiva do esposo, portanto a mulher aqui indica a noiva de Cristo, a sua igreja. Veja que ele ultrapassa o natural e ele faz todo um sentido a partir do sobrenatural. O vinho da festa acabou. Mais uma vez, nós estamos falando apenas de um fato, uma informação a nível natural. O vinho da festa acabou. Essa afirmação tem um sentido a mais. Um sentido que ultrapassa a borda do natural. É importante lembrar que quando o Antigo Testamento fala da aliança de Deus com o seu povo, o Antigo Testamento muitas vezes se refere a essa aliança como uma aliança de casamento. As bodas de Caná eram uma festa de casamento. Portanto, falar de bodas de Caná, ao falar de bodas de Caná, nós estamos falando dessa aliança entre Deus e o seu povo. E o que significa dizer que dentro dessa festa, dentro dessa aliança, acabou o vinho da festa. Ao dizer isso, o texto está dizendo que o vinho da antiga aliança terminou.
O vinho, que antes representava essa aliança antiga, chegou ao seu término. E agora vai haver um novo vinho. Agora vai haver uma nova aliança. Uma nova aliança no sangue de Jesus. É Jesus, portanto, que nos dará o vinho novo, com um sabor muito superior. Um vinho novo com um sabor de Eucaristia, que nos faz superar o antigo, o regime antigo, a aliança antiga, e nos insere dentro de uma nova aliança, de um regime eucarístico da nova aliança no sangue de Jesus. É por isso que a igreja não pode deixar de celebrar a Eucaristia, porque ao celebrar a Eucaristia, nós continuamos a beber do vinho novo que Ele ofereceu. Na hora da cruz, Ele ofereceu o seu sangue, lá no alto da cruz, derramou todo o seu sangue. E na Eucaristia, nós bebemos o seu sangue, nós comemos o seu corpo. Era vinho, mas porque a missa é o sacrifício da cruz renovado hoje, no tempo e na história, nós não bebemos o vinho, nós bebemos o sangue dele. Voltemos ao número das talhas. Começamos falando delas. O Evangelho diz que eram 6 talhas. Vocês certamente se recordam o que significa o número 7. Tantas vezes você já deve ter ouvido nas homilias que 7 significa plenitude. 6, ao contrário, significa falta, incompletude. 6 talhas representa a posição do homem na aliança com Deus. Se Deus é aquele que preenche, se Deus é aquele que dá sentido, se Deus é aquele que tem o 7, que tem a plenitude, o homem é o que tem o 6. O homem é o incompleto. O homem é o ser sempre necessitado. O homem, em sua necessidade de amor, sempre lhe falta algo. Sempre há um momento em nossa vida em que falta vinho, em que falta algo. Mais cedo ou mais tarde, nós provamos a experiência do limite, do se sentir incompleto. Faz parte da existência de qualquer pessoa. E diante dessa verificação, nós deveríamos nos perguntar: o que fazer então diante desta falta, diante dessa necessidade de amor, diante dessa incompletude que eu trago na minha natureza humana? O versículo 5 do Evangelho nos fornece uma resposta. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Vamos repetir? Fazei. Aqui está uma palavra dirigida para nós na nossa incompletude, na nossa necessidade de ser preenchidos, na nossa necessidade de amor. Fazer o que Ele mandou fazer. E o que Jesus mandou fazer? Jesus disse aos serventes: enchei as talhas de água. Mais uma vez, não é só uma palavra a nível natural. Mais uma vez é necessário transbordar, ultrapassar a borda da simples água. Jesus pede para encher os potes de água. A água é o símbolo do Espírito na literatura bíblica. Assim como o vinho, fonte da alegria que vem de Cristo, vinho, o significado do vinho é alegria. Assim, a água significa o transbordamento do Espírito Santo. Então, diante da nossa incompletude, Jesus diz: enchei as talhas de água.
Diante da nossa necessidade contínua, precisamos encher-nos de água. A água do Espírito. A água que o profeta Ezequiel profetizou no Antigo Testamento, que seria dada em abundância no tempo do Messias, no tempo de Jesus. O profeta Ezequiel dizia: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, em vós porei um espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. É a resposta que o Evangelho nos dá, que a palavra nos dá, sobre a nossa incompletude. E é por isso que os discípulos creram nele. Somente mediante a ação do Espírito ocorre o transbordamento da fé. Somente mediante o Espírito Santo nós passamos da borda do natural, da borda do racional, da borda da nossa lógica humana, da nossa limitação em compreender as coisas. Somente nos enchendo do Espírito. Passamos do olhar as coisas naturalmente para percebê-las sobrenaturalmente. Por fim, que o texto ele tem muita profundidade, mas por fim, nesse texto existe ainda um elemento que é cheio de mistério. Se por um lado fica claro o porquê a mãe de Jesus interveio, por que a mãe de Jesus interveio? Porque eles não tinham mais vinho. Por que Jesus chama Maria de mulher? Também nós já podemos entender. Mulher tinha a ver com o novo Israel, tinha a ver com a igreja. Por que Jesus afirma, mulher, minha hora ainda não chegou? Também nós podemos entender. Um leitor atento do Evangelho de João sabe que a palavra hora tem a ver com a hora da cruz, a hora que vai ser manifestada lá, a glorificação do Cristo na cruz. Mas por quê? Depois que Jesus disse para ela, minha hora ainda não chegou, por que mesmo assim ele foi lá e fez? Porque ele transformou a água em vinho, mesmo quando tinha dito, minha hora ainda não chegou. Podem haver 1000 interpretações sobre isso. Na verdade, os estudiosos da Bíblia gastam páginas e mais páginas explicando ou tentando explicar isso. O fato concreto é que o evangelista descreve com muita clareza que foi mediante esta intervenção da mãe de Jesus que Jesus realizou o sinal. Isso aqui é incontestável. Maria é colocada no centro da cena das bodas de Caná. Jesus poderia ter realizado a transformação da água em vinho sem a presença da sua mãe. Jesus não precisava da intervenção de ninguém para realizar qualquer milagre. Mas por que o evangelista faz questão de colocar a mãe de Jesus no relato e fazer com que através da intervenção dela a água fosse transformada em vinho? A mãe de Jesus, portanto, mesmo diante da aparente negação de Jesus, ela diz, fazei o que ele vos disser. Queridos, isso nos mostra que Jesus realiza um milagre, e é isso que o evangelista quer ensinar, mediante a intervenção de sua mãe. Portanto, a mãe de Jesus no Evangelho de João tem um significado especial, que ultrapassa os nossos esquemas humanos, e muitos não entendem isso. Muitos que se dizem seguidores de Jesus continuam sem entender isso. Continuam até mesmo
criticando os que pedem a intercessão da Virgem Maria. Os que recorrem a Maria pedindo a sua intercessão, muitas vezes são criticados, dizendo que não precisa pedir a intercessão da Virgem Maria, você pode pedir diretamente para Jesus. Não entendem o papel, o sentido, o significado da Virgem Maria, segundo o Evangelho de João. Nós, por nossa vez, devemos continuar confiando na intercessão dela, continuar transbordando a lógica dos esquemas humanos e continuar nos lançando na visão sobrenatural da fé. Sigamos confiando na intercessão da Virgem, Mãe de Jesus. Ela foi nos dada como nossa protetora e advogada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.